Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. As nossas lives são às 22 horas e nossos cortes às 8 da manhã. Se inscreva no canal, ative a notificação, comente esse vídeo para ajudar no nosso engajamento e crescimento. Temos uma meta a cumprir de inscritos e você pode fazer parte da nossa família. Agora, nossos cortes. Beleza? Vamos começar com o Mohamed Alá, que trouxe logo a nossa notícia inicial, né? Gabigol e mais 2 reforços. Eu vou trazer 4 partes dessa mesma história. O primeiro é o Neto, que hoje à tarde, no Dono da Bola, ele solta a informação solta e vocês que vão procurar o que tem de verdade ou o que não tem de verdade. O Corinthians estaria atrás de mais 2 reforços, que seriam um volante e um meia, assim como uma proximidade de Gabigol. Quem acompanha aqui a nossa live já sabia que o Corinthians teria mais interesse do Gabigol partindo do próprio jogador. Não é o Corinthians que está querendo o Gabigol nesse momento. É o Gabigol que quer sair do Flamengo, como eu havia dito para vocês. Vou tirar esse ano do meu visto, tá? Mas o empresário, né, e o Corinthians teriam se aproximado, segundo o Sami Carvalho. Não, o Corinthians já conversa com o Gabigol há algum tempo. Só que parte agora do Gabigol a decisão de resolver o seu entrevero com o Flamengo. O Marcos Braz se manifestou agora à noite para tratar sobre esse tema em específico, tá? O Marcos Braz veio a público, deixa eu ver se eu tenho aqui o aspas do Marcos Braz, pela coluna do Flamengo, tá? Abre aspas, Gabriel não sairá do Flamengo esse ano. Olha bem, olha o abre aspas do Marcos Braz. Gabriel não sairá do Flamengo esse ano. É um jogador importantíssimo, eu acho que o tamanho do Gabriel nos campeonatos que a gente ganhou é importantíssimo. A gente leva isso em conta, com calma, a gente vai chegar e resolver sem problemas. Veja que o aspas do Marcos Braz indica que o Gabigol não sairia do Flamengo. E eu sempre falei aqui, partirá do Gabigol qualquer tipo de movimentação para a saída do Flamengo. E falei lá atrás, o Corinthians só aceita o Gabigol caso não pague nenhum centavo. O Corinthians não vai abrir o bolso para tirar o Gabigol do Flamengo. Parte do Gabigol se movimentar junto à diretoria do Flamengo para a saída do clube alvinegro. Rubro-negro, né? Então, neste ponto, as negociações estão no mesmo pé, tá? Apenas a manifestação do Braz indicando que ele não sairia esse ano. Como eu havia dito para vocês, que a tendência, só se houvesse alguma modificação muito grande por parte do atleta, era que no meio do ano o Corinthians obtivesse um pré-contrato para 2025. E é o que eu mais preferiria para o Corinthians. Primeiro, o Gabigol é um jogador caro, tem um ano de final de ciclo com o Flamengo. O Corinthians precisa estruturar os seus 11, seus 12, seus 13, seus 15 jogadores para ter um time de futebol. E tem que saber se o Yuri Alberto sairá no meio do ano, que é uma das situações que já me falaram que há possibilidade. Então, assim, há muita coisa em relação ao Gabigol que poderia criar, né, uma modificação. Veja que ele teve o julgamento, a gente não sabe se o julgamento terá alguma punição recente. Se ele tiver uma punição, muito improvável que ele saia em abril. E eu já falei, se não sai em abril de 1 a 19, não vem no meio do ano. Por que não vem no meio do ano? Porque só terá janela dia 10 de julho. Já se passaram 18 jogos do Campeonato Brasileiro. Então o jogador possivelmente vai estar como reserva, vai ter uma oportunidade de jogar no Brasileiro 7 partidas em 18. É muito provável que ele esteja mesmo no banco de reserva ou como titular jogando 7 partidas. Portanto, quem não sair agora em abril, não sai mais do time profissional do que está agora no Campeonato Brasileiro. Certo? Então é essa a condição do Gabigol. O jogo ao Gabigol. Sobre os 2 reforços, tá? Eu sempre falei aqui para vocês o seguinte. Não havia, em primeiro plano,
né, em primeiro plano. Não havia a movimentação dessa janela de 1 a 19 para o Corinthians fazer qualquer tipo de reforço. Por quê? A avaliação do Antônio, vai ter amistosos, o Corinthians está se remodelando, o time está querendo o quê? Automação, ou seja, entrosamento. Sempre falei aqui, são 4, são 6 que vem reforços. Sempre disse que a única exceção que entraria para o Corinthians é uma oportunidade de negócios com um jogador assim por volta de 23 anos, que o Corinthians disse, nossa, essa é a oportunidade que eu tenho agora. Ontem, o Corinthians estava no sorteio da Sul-Americana e o Augusto Melo falou que por agora não haveria nenhuma negociação. Se houver algum destaque do campeonato regional e tiver barato ao Corinthians, não acho que não vá modificar. Mas o que eu ouvi, e eu sempre falei aqui para vocês, é que o Corinthians se movimentaria pesado, muito provavelmente no meio do ano. E nas palavras do Neto, que ele não fala, eu não sei se ele fala que é para essa janela, mas o que eu ouvi é que seriam jogadores mais pontuais, mas de maior qualidade, maior peso no meio do ano. Que o Corinthians tomaria fôlego financeiro, porque o Corinthians fez bastante investimento nesse primeiro momento, montou um elenco, agora vai entrosar o elenco, vai ver as carências, vai tentar enxugar algum do elenco, né? Vai tentar enxugar os jogadores, né? E depois vai fazer a aquisição para modelar o time para o restante da temporada. Ou seja, você vai ter um time que vai ter 18 partidas no Campeonato Brasileiro, você vai ter o começo da Sul-Americana, entre outras, e a Copa do Brasil também, que é em maio agora, e talvez as oitavas também já em junho. Então, assim, o Corinthians já tem um elenco, e eu citei aqui várias vezes para vocês, o Corinthians tem 3 laterais, tem laterais esquerdos, lateral direito, 6 zagueiros, o que carece? O meio-campo. Lembra que eu falei para vocês? O que estava carecendo no Corinthians? O meio-campo. Ponta que a gente está tendo demais. Aí você pode questionar. Mas a qualidade. A qualidade você pode questionar. O número não. Há um excesso de jogadores em todas as posições. O número, a qualidade dessas posições você questiona. Para isso você tem que tirar a quantidade e incluir a qualidade. É esse ponto que estamos. Meu amigo, é o seguinte, em relação ao Murilo, a informação é que o Nottingham Forest, né, foi punido com 4 pontos na Premier League. E aí, para que não haja nenhum tipo de problema do fair play financeiro, né, que ele possivelmente deve ter infringido, né, por conta da aquisição de jogadores, eles estão de olho na venda do jogador. E aí o que acontece? Estima-se que ele pode ser vendido por 300 milhões de reais. Aí você converte aí para ver quanto é que dá. O Corinthians teria 10% desse valor, mais, né, o percentual de formação de jogador. E aí o Corinthians ganharia em torno ali de 15% de qualquer tipo de negociação do Nottingham Forest. 15% daria em torno de 45 milhões de reais. Então é isso que estão estimando. Lembrando que eles estavam ali, eu acho que a maior venda, não sei se eram 41 milhões de libras. Aí você tem que converter em euros, para a gente ter uma noção mais ou menos de quanto a gente receberia nessa brincadeira. A maior. E o Murilo, as estatísticas indicam que ele é o melhor em ações defensivas das 5 principais ligas desde que estreou pelo Nottingham Forest, né? Então, eu acho que é cortes e ações defensivas. Então ele é um absurdo na Europa e engraçado que ele não vai para a seleção brasileira. Pode ir um perna de pau qualquer, mas ele não aparece na seleção brasileira. Então, assim, o Corinthians pode sim ser vendido. Lembro a vocês que eu achei uma tragédia a venda que o Duílio fez de 12 milhões. Não, é porque vai ser a maior venda da história do futebol brasileiro. Saiu o Beraldo por 20 milhões. E o Murilo chegou e simplesmente está destruindo na Premier League, não na primeira Ligue 1 da França. Ele está destruindo na Premier League.
com um time horroroso. Ou seja, ele ativada toda a sua percepção defensiva, né? Técnica, tática, física, tudo num time ruim. Então você se destaca muito acima da média num time ruim, chama muita atenção. Então, se ele fosse ruim, estava no bolo do time ruim. Mas como ele é muito bom, ele passa para esse patamar. Então, de certa forma, o Corinthians deve lucrar sim. Bastante. Depena, um amigo disse que ele está de mudança do Sul. Que eu saiba, o Depena vai para o Vasco. Se houver alguma mudança nesse sentido, novidade. Até porque o Depena é um jogador já com uma idade um pouquinho superior, né? O Depena deixa eu ver aqui o Depena. O Depena tem 32 anos. Não que a idade seja algo determinante, né, para o Antônio ou para o jogador em si, se tiver intensidade. Mas eu entendo que o Depena não é um jogador que vai mudar o patamar do Corinthians. Ele vai ser talvez um jogador de ponta esquerda, meio campo, terceiro meio campo, talvez um segundo volante, talvez um lateral esquerdo, tudo talvez. Acho pouco. Acho que a gente já tem jogadores assim e temos moleques para isso, né? Então, que eu lembre, o Vasco estava mais próximo do Depena. Pode ser o Depena, mas não acho que seria um jogador de mudança de patamar.